Paz do Senhor para todos, que Deus continue te abençoando e também a toda a sua família. Nesta oportunidade, queremos agradecer a Deus por este rico momento e agradecer a você, que clicou aí nesse vídeo e quem sabe nesta oportunidade Deus há de falar com você através da sua palavra. Vamos ler aqui no livro de primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e o verso de número 4. Já estou aqui com a minha Bíblia, espero que você também pegue a sua e acompanhe junto conosco, uma meditação na palavra de hoje. No capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, no versículo de número 4, o texto nos diz o seguinte: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. No primeiro versículo desse capítulo 2, a gente percebe que está escrito assim: então orou Ana e disse. Todo o capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, ele está se referindo a uma oração em forma de cântico, uma oração de gratidão, uma oração de louvor a Deus. Todos nós conhecemos a história desta mulher, Ana. Ela era estéril, não podia ter filho, e passava momentos difíceis em seu próprio lar, em sua própria vida, pois só o fato dela ser estéril, ela era tida como uma mulher amaldiçoada. Imagine viver numa situação como essa, onde as pessoas não queriam se aproximar dela, por entender que ela estava sendo amaldiçoada por Deus por não gerar filhos. Como se não bastasse, ela também tinha a rejeição, a perseguição dentro da própria casa, não pelo seu marido, mas pela outra esposa do seu marido, pois Eucana, ele possuía duas esposas. No capítulo 1 e o verso de número 2 diz isto: e ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Este homem, quando subia para Jerusalém, ele levava toda a sua família para adorar ao Senhor. E diz a Bíblia que quando Ana estava lá junto com seu esposo e a outra esposa dele, a Penina se aproveitava sempre para zombar dela, falar mal dela, fazer com que ela se enraivecesse, que ela ficasse triste, sempre apontando o lado da esterilidade de Ana. E aquilo promovia nela uma angústia muito grande, ao tal ponto que ela resolve buscar, através da oração, o socorro, a solução para o seu problema. E quando ela se humilha aos pés do Senhor, ela ora ao Senhor, ela faz um voto a Deus, e Deus ouve-lhe a sua oração, concedendo assim um filho, a qual ela colocou o nome de Samuel. E no versículo 1, ela inicia essa oração em uma forma de cântico. E o texto que nós lemos, que foi o versículo 4, quando diz que o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força, nada mais é que uma alusão ao que Deus faz na história da humanidade. No versículo 3, por exemplo, aliás, no versículo 2, quando Ana, iniciando o seu cântico no versículo 1, quando ela chega aqui no versículo 2, nós podemos perceber justamente isso. A forma como Deus age na vida do ser humano, precisamente no versículo 4 em diante. Mas no versículo 2 ela diz algo sobre Deus aqui. Ela diz: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Quando Ana faz a comparação de Deus como rocha, Ana está simplesmente dizendo que Deus é imutável, que Deus não muda. Assim como uma rocha é sólida, firme, inabalável, assim é o nosso Deus. E ele estava dizendo justamente isso. Deus é um Deus que não muda,
um Deus que permanece o mesmo. É claro que ela estava se referindo à fidelidade de Deus, à bondade de Deus. Mas nesse texto, apesar de mostrar Deus como um ser que não muda, né, que ele é o mesmo, a imutabilidade dele, ele também é um Deus que promove mudanças na vida do ser humano. Veja no versículo, por exemplo, de número 4, vamos ler ele até ao versículo de número 8. Olha o que diz: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje alugam por pão. Agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta um necessitado para o fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Amados, do versículo 4 ao 8, nós percebemos que o texto está se referindo justamente a uma referência de abater o soberbo e exaltar o humilhado. Mas também é uma referência que há momentos nas nossas vidas que a gente se entristece, mas há momentos também que nos alegramos. E quem é que promove isso nas nossas vidas, se não for o nosso Deus? Por isso que ela diz no versículo 2, não há santo como o nosso Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ana estava numa situação difícil, uma situação muito complicada, né? Estéril, sendo perseguida pela sua própria companheira de casa, né? Família. Ela era amada pelo esposo, mas ela tinha essa necessidade, essa angústia na alma que ninguém poderia tirar. Então, quando ela busca a presença de Deus através da oração, ela ainda foi perseguida, né? Inclusive caluniada até pelo próprio sacerdote, o Eli. Quando viu ela orando da forma como ela estava, porque diz a Bíblia que ela apenas mexia com os lábios e derramava a alma aos pés do Senhor. Ele teve como uma embriagada, né? E até disse para ela parar de tomar vinho. Foi quando ela disse, não tome a tua serva por uma filha de Belial, pois com angústia da alma derramei aos pés do Senhor a minha súplica. E ela, quando recebeu a bênção do Senhor, ela foi lá e levou o menino e mostrou para o profeta qual era o motivo da oração dela naquele momento. E Deus a abençoou de uma forma tão grande que ela recebe um filho e ela coloca o nome dele de Samuel. O profeta Samuel, aquele profeta, um profeta que Deus, ele confirmava todas as palavras de Samuel. Diz o texto no capítulo 13, verso 19, que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, porque Deus confirmava tudo o que Samuel dizia, mostrando o grau de intimidade que este homem tinha com Deus. Um homem que tem um exemplo maravilhoso e que traz muitos ensinamentos para as nossas vidas. Então, Ana está justamente aqui agradecendo a Deus pela a vitória recebida. E no versículo 2 ela mostra a Deus que Deus é como uma rocha, imutável, um Deus que não muda. Mas nos versículos adiante, principalmente do versículo 4 em diante, ela mostra um Deus que promove mudanças na vida dos seres humanos. Mas Ana, apesar de toda a luta, toda a angústia que estava vivendo, ela resolve se humilhar aos pés do Senhor, ao invés de resolver as coisas com a sua própria mão. Na verdade, ela não iria resolver o problema da esterilidade, mas havia uma mulher, né, que era Penina, que o tempo todo a perturbava. Mas mesmo a Penina, com certeza, embora o texto não fala que ela orou por ela, mas eu creio que ela, no seu coração, ela também pedia a Deus pela vida daquela mulher. E o versículo 3 nos mostra isso. Olha o que diz. Não multipliqueis palavras de altivez, de altíssimas
altivezas, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O que Ana está dizendo aqui? Que Deus é um Deus que julga de forma justa. A referência à balança aqui, e ele pesa as obras na balança, está mostrando justamente que Deus é um Deus justo. Um Deus que faz justiça. E Ana está justamente se alegrando porque ela não revidou. Em nenhum momento ela revidou as afrontas daquela mulher. Mas entregou ao Senhor. De tal modo que ela diz, né, que não saia coisas árduas da vossa boca. Ela certamente estava dizendo que não devemos tomar atitudes erradas, mas esperar que o Senhor, que pesa as obras em balança, ou seja, o Deus justo, tome providência. No versículo de número 1, deixa o que? Claro, deixa o seguinte texto, no versículo 1. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Observe que todo momento Ana está dizendo: no Senhor, né, é o meu poder, no Senhor está exaltado a minha força. A minha boca não se delatou sobre os meus inimigos, mas ela diz: mas foi o Senhor que fez isto. Em nenhum momento ela revidou. Por quê? Porque a Bíblia ela nos ensina de uma forma muito clara que a vingança, amados, só pertence a Deus. Ana em nenhum momento revidou. Abra a Bíblia, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 12. Vamos ver aqui, Romanos, capítulo 12, né? Versículo de número 17 e o versículo 18 e o 19. Romanos, capítulo 12, versículo 17, 18 e 19. Diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, e quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ana certamente entendia isso perfeitamente, então ela não revida nenhuma afronta, né, à sua adversária Penina. Então Ana não revidou em nenhum momento. E quando ela recebe de Deus, porque o texto aqui em Romanos é claro, que Deus é quem se vinga, né? Olha, a última parte do versículo diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos lá no livro do Salmos 55 e vamos ver no versículo 2 o que a Bíblia fala também a respeito desse assunto. Olha o que o texto diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Foi o que Ana fez. Lançou-se aos pés do Senhor e com súplicas, com lágrimas, com orações, né, lançou aos pés do Senhor a sua necessidade, a sua angústia, e esperou tão somente em Deus. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro também nos ensina algo a respeito de que não se deve se revidar uma afronta, mas esperar em Deus. Capítulo 3, verso de número 9, e diz assim: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Ô, coisa difícil. Pedro está dizendo aqui que nós devemos falar bem daqueles que nos maltratam, daqueles que nos perseguem. Olha o que ele fala: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Bendizer quer dizer abençoar, falar bem.
Imagina alguém te perseguindo, te maltratando e você falando bem dessa pessoa. É isso que Deus quer que você faça. Olha o que diz o versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. E os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Por isso que se você revidar o mal que alguém faz para você, Deus não vai ouvir a sua oração. Mas se você paga o mal que lhe faz com bem, bem dizendo, falando bem e orando por esta pessoa, o Senhor que vê todas as coisas vai ouvir a tua oração, né? E Deus há de recompensar cada um conforme as suas obras, porque no versículo 3 da leitura que nós fizemos, né, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e verso 3, diz que Deus ele pesa as obras em balança, mostrando que Deus é justo. No versículo 2, Ana diz que ele é rocha, que ele não muda, permanece o mesmo. No versículo 3 diz que ele é um Deus justo. E a partir do versículo 4 até o versículo 8 mostra que Deus, apesar de ser não mudar, né, ser o mesmo, que Deus não muda, que Deus permanece firme, e ele é, de fato, né, mas é um Deus que promove mudança na vida das pessoas. Uma hora alguém está lá em cima, mas vai descer, e quem estava embaixo sobe, e assim vai mostrando o agir de Deus na vida da humanidade, mostrando que ele tem um controle de todas as coisas. Versículos 6 a 8 é o que diz, vamos ler. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Ele tira e dá. Faz descer a sepultura e faz sair dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e exalta o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes. Olha, quando a gente percebe dentro dos textos, né, como Deus age na nossa vida, fica fácil a gente entender que o que Ele quer de nós é tão somente que a gente o ame e o obedeça. E confie nele. Ora, no Salmo 24, versículo 1 diz, vamos ler, Salmo 24 e o versículo de número 1. O que nós devemos entender é que todas as coisas pertencem a Deus. E se tudo pertence a Ele, Ele faz como bem quer. Versículo 1 do capítulo 24 do Salmo. Né? Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O texto está muito claro em mostrar que a Deus pertence todas as coisas. Logo, Deus ele faz como ele bem quer. E ninguém pode questionar o agir de Deus. Alguém pode questioná-lo e perguntar por que fazes assim? De forma alguma. Basta, por exemplo, você ler no livro de Romanos, Paulo ele fala sobre isso. Que ninguém tem condições de questionar a Deus pelo que ele faz. Né? E quando eu falo questionar, não estou me referindo àquelas questões sinceras. Quando a gente se humilha aos pés dele, busca o Senhor, e com sinceridade, se humilhando, reconhecendo que ele é soberano, mas questionando algumas coisas que ele faz, ele não é um déspota, não é um Deus tirano. Ele com certeza responde. Se você ler o livro de Abacuque, por exemplo, você vai ver isso. O profeta sempre questionando a Deus e Deus não responde aos seus questionamentos. Mas quando alguém questiona, contrariando as ações de Deus, tratando ele com desdém, ninguém tem autoridade de fazer isso, porque a Deus pertence todas as coisas. Olha no livro de Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21, que diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, que sou eu e você, foi Ele quem nos criou, dirá o que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus ele faz como ele bem quer. Né? E aqui não está falando de questão de predestinação, nada disso. Isso é um outro assunto e não adianta eu entrar por esse caminho aqui agora. O que eu quero mostrar é que ninguém tem condições de questionar a Deus, porque tudo é dele. Então, da forma como ele agir, tudo é dele. Quando você tem algo, você pode quebrar, pode rasgar, pode dar, pode vender, pode fazer o que bem quiser. E se alguém questionar por que você faz, você é o primeiro a dizer, não, é meu, eu faço o que bem entendo. Então, Deus não é diferente. Se tudo que há na terra, tudo que existe na terra, nos céus e na terra pertence ao Senhor, logo ele faz como bem quer. Porque ele é soberano. Há uma frase que eu li, não me lembro aonde, mas que diz o seguinte, que Deus pode fazer tudo o que quer, mas não quer fazer tudo o que pode. Deus pode fazer tudo o que quer, mas não quer fazer tudo o que pode. Ora, só quem entende a soberania de Deus é aqueles que de fato se humilham diante dele, aos seus pés confia nele e espera nele, sabendo que Deus ele não muda, ele é como a rocha firme, ele não muda, permanece o mesmo e é aquele que julga justamente, porque ele é soberano. Ora, observe, se eu só entender quem é Deus na minha vida, né, apenas em momentos de bons momentos, eu não entendi Deus perfeitamente. Ele é Deus em todos os momentos da minha e da tua vida. Quer ver? Abra a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Mas Filipenses, capítulo 4, também fala, no versículo 10 ao 13. Mas vamos ler Romanos. Romanos, capítulo 8, verso 35 ao 39. Olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o potestade, nem o principados, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não são as circunstâncias, os momentos em que passamos, que vai fazer com que Deus mude o jeito dele ser. De forma alguma. Uma coisa a gente é certa. Independente da minha situação e da tua situação, Deus permanece o mesmo. Ou seja, Deus ele é fiel. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas na minha e na tua vida, como ele é fiel para velar pela palavra dele. Então, se você só vê a presença de Deus justamente nos momentos bons da vida, você não entendeu de fato quem é Deus ainda. Porque Deus ele age tanto na fartura como na necessidade. Deus ele age tanto na vida daquele que está sendo humilhado, como também age na vida daquele que está sendo exaltado. É isso que em Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele fala, Filipenses 4, eu estava procurando naquela hora, mas desisti de ler, mas eu vou ler aqui agora, Filipenses 4, versículo de número 13, Filipenses 4, versículo 10, aliás, até o versículo 13, olha o que ele diz. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tinha oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído,
Ora, por que ele está instruído? Porque ele começou, nas dificuldades, nos problemas que Paulo enfrentou, ele extraiu ensinamentos. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Ele está agradecendo à igreja aqui, aos filipenses. Ora, Paulo entendeu que, independente do que ele passe, ele tem condições de vencer todas as coisas porque Deus o fortalecia. Logo, Paulo está mostrando que ele já estava instruído, ele já havia aprendido que Deus estava na vida dele, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. Então, se você acha que Deus só está na sua vida quando tudo está bem, você está com um pensamento completamente errado. Veja, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 45, quando fala a respeito de José. Esse texto aqui é maravilhoso, é um dos textos que eu gosto muito, né, de utilizar para um momento como esse. Olha o que diz no versículo de número 4. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, né, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome e meio na terra, e ainda restam 5 anos. Aliás, já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas o Senhor, que me pôs como um pai de Faraó, ele foi quem me enviou para cá. Se você já leu a história de José alguma vez, né, e certamente, se não leu, mas já deve ter assistido alguns filmes, porque este rapaz foi alvo de muitos filmes, né? Muitos filmes e até a novela foram feitas, né, a respeito da vida deste rapaz. Você vai perceber que José foi vendido, foi maltratado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, se tornou escravo, foi preso, foi acusado de adultério, enfim, muitas coisas aconteceu, mas o texto diz que o Senhor era com ele, porque José era inocente. Nenhum momento você vê no texto, na Bíblia, por exemplo, José se lamentando, se maldizendo, mas José entendeu que não tinha sido os irmãos dele que tinham enviado ele para lá para o Egito. Por isso que ele diz aqui no versículo 8, assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus. José entendeu, né, que a presença de Deus ela se manifesta tanto nos momentos bons como nos momentos ruins. São momentos agradáveis, a percepção das pessoas apenas nesses momentos é um pensamento muito pobre ainda. Eu preciso entender, você precisa entender que Deus ele age de qualquer forma, em qualquer momento das nossas vidas. Ana entendeu isso. E por isso que ela falou que Deus exalta, humilha, abate, exalta, Deus dá, Deus tira, Deus faz como Ele bem quer, porque Ele é soberano. E quando ela diz que o arco dos fortes foi quebrado, o que ela quis dizer com isso? O arco nada mais é que uma arma impulsora, uma arma simples, mas capaz de matar um elefante, por exemplo. O poder de morte que essa arma tem é grande demais. Era uma arma temida nos tempos antigos, nos exércitos, né? Os arqueiros, quando lançavam as suas flechas, eram milhares e não tinha como não atingir um exército inimigo. Era uma arma temida, apesar de simples, mas tinha um poder de destruição enorme. Então muitos, às vezes, colocavam a sua confiança na arma que tinha. Veja aqui, no livro de Samuel, olha o texto.
O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Ora, Ana está dizendo que Deus é um Deus que quebra o arco. E o que era um arco? Era aquilo. O que é o arco? É aquilo que eu e você, às vezes, coloca a sua confiança. Quando você coloca a sua confiança em algo, Deus, ele quebra. Isso mesmo. Você quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Salmo 44. O salmista Davi, ele fala justamente sobre isso. Ele não vai colocar a sua confiança naquilo que ele possui. O arco que Ana se refere é justamente isso. Algo que alguém possui e que nele põe a confiança. Olha o que diz o Salmo 44, verso de número 5 ao 8. Por ti venceremos os nossos inimigos. O salmista começa dizendo, é pelo Senhor que nós vencemos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu, versículo 6, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas o versículo 7, mas tu, novamente, nos salvaste dos nossos inimigos, e tu confundiste os que nos aborreciam. Em Deus, nos gloriamos todos os dias e louvamos o teu nome eternamente. O salmista nesse texto está mostrando muito claro que se ele colocar a confiança naquilo que ele possui, ele está excluindo Deus. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que a gente coloque a nossa confiança em absolutamente nada a não ser nele. E quando eu e você coloca a confiança em alguma coisa que você tem, Deus chega e quebra esse arco. E glória a Deus se ele assim o fizer. Né? Para quê? Para que ele venha nos ensinar a depender dele. Não devemos colocar nossa confiança em absolutamente nada. E Ana entendeu isso. Por isso que ela diz no livro de Samuel, o arco dos fortes foi quebrado. Aqueles que põem a sua confiança naquilo que possui, Deus vai lá e quebra. E olha o que ele diz no restante do versículo. E os que tropeçavam, os que não foram cingidos de força. Aqueles que não tinham absolutamente nada foram cingidos de força. Por quê? Porque Deus ele começa agora a aperfeiçoar a pessoa que está passando por um momento difícil. Se você ler, por exemplo, no livro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, e verso de número 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, e verso de número 4, Paulo ele fala que Deus faz dessa forma, Deus quebra o arco, quebra aquilo que a gente está colocando confiança, para que a gente possa depender dele. Porque nós somos barro, e ele é quem precisa se sobressair nisso. Olha aí o versículo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha, o que o texto é bem claro. Nós somos barros. E a preciosidade que está dentro de nós é a presença de Deus. E ele deixa claro, para que a excelência seja dele e não nossa. Então, se você colocar a sua confiança naquilo que você tem, na arma que você possui, no arco que você tem, Deus não quer e Deus vai quebrar. Para mostrar que nós somos dependentes dele. Lembra de Nabucodonosor, quando começou a achar que era o tal? Deus fez com que ele comesse capim durante 7 anos. E diz o texto, lá em Daniel capítulo 4, versículo 30 em diante, que quando ele entendeu que ele não era absolutamente nada, mas que o Senhor mandava nos céus e na terra, ele deixou muito claro que todos deveriam exaltar e engrandecer a Deus, porque ele pode abater o soberbo a qualquer momento, porque ele é soberano. Aleluia.
Deus faz isso para nos aperfeiçoar. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, Deus nos mostra a excelência dele, nós já lemos. Mas Deus nos aperfeiçoa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 9 e 10. Olha o que diz. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu sou forte. Devemos aprender a depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. E entender que em momentos bons e em momentos ruins, Deus nunca vai nos desamparar, sempre estará conosco. Então somente coloquemos a nossa confiança nele. Para vivermos pela fé na sua palavra, por isso que ele disse, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim, aprendendo com o Senhor, nós vamos estar aptos para ensinar a outros. Olha o que diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1. Esse texto é maravilhoso, do versículo 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós somos consolados, com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque com as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para a nossa consolação, vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está deixando claro que quando nós estamos passando por uma dificuldade, Deus não nos abandona. Mas ele se utiliza dessa situação que nós estamos vivendo. E quando a gente vence essa situação por confiarmos, colocarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos estar aptos a ensinar a outros que vão passar dificuldades semelhantes à nossa. Vamos ter condições de chegar para essa pessoa e dizer, olha amado, olha minha amiga, olha minha querida, eu também passei por essa situação e Deus fez, o nome de Deus vai ser glorificado. Quer ver? Como é que você se lembraria de Ana hoje? Se Ana não tivesse passado aquela luta que ela passou, quem falaria dela hoje? Absolutamente ninguém. Então, quando Deus quebra o arco, Ele está quebrando justamente aquilo que alguém esteja colocando a confiança. Para que possamos entender que Ele é quem faz todas as coisas. E quando a gente entende que é o Senhor que faz todas as coisas, com certeza vamos fazer como Ana. Vamos fazer uma oração em gratidão ao Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele, dizendo que Ele é o Deus que não muda, que Ele é um Deus que julga justamente, que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus que age nas nossas vidas, independente das circunstâncias que nós estamos passando, Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, saiba que Ele está no controle da minha vida, na tua vida, na vida da tua família, e nada, absolutamente nada, vai acontecer sem que Ele permita. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que possamos confiar cada vez mais no Senhor, porque Deus Ele é fiel na sua palavra e Ele cumpre como Ele diz. Diz, parece que é Jeremias 1:12, né? Ele pergunta, Jeremias, o que foi que tu viste? E ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, amado, descansa no Senhor, confia nele, não importa a circunstância que você esteja passando, começa a orar, busca o Senhor, põe aos pés do Senhor, espera no Senhor, confia nele, diz o Salmo 37, verso 5, se não me foge a memória, confia nele e ele tudo fará. E com certeza
vai chegar o momento de nós cantarmos e dizer que Ele é fiel, que Ele não mudou, que Ele é o mesmo, que Ele é justo, que Ele fez justiça nas nossas vidas, porque Ele é soberano, digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua família e que possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor, porque é nesta palavra que nós somos edificados, é nesta palavra que nós somos fortalecidos e é nesta palavra que nós vamos encontrar força e substância para vencermos todas e qualquer dificuldade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?